estou aqui no aeroporto Tom Jobim, aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarco daqui a pouco, aí no início da tarde, para a região do Oriente Médio, para dar início a mais uma cobertura do Grupo RBS, da crise, da guerra entre Israel e os prepostos do Irã, tanto o grupo terrorista Hamas, aquele que atacou Israel lá no dia 7 de outubro do ano passado, quanto agora o Hezbollah nessa nova frente de batalha iniciada aí uma semana atrás. E, Andressa, um dos termômetros da situação no Oriente Médio sempre são as condições de voo, né, para chegar no palco dos acontecimentos, tanto no Líbano quanto em Israel. Meu voo, por exemplo, sai daqui do Rio de Janeiro em direção a Roma. Em Roma eu faço uma conexão para Tel Aviv. Problema número 1. O aeroporto Ben Gurion, aeroporto internacional de Tel Aviv, está aberto, mas apenas companhias aéreas israelenses estão pousando. Meu voo é um voo da ITA, antiga Alitalia, por exemplo, já está cancelado o trecho entre Roma e Tel Aviv. Apenas a El Al, por exemplo, que é a principal companhia aérea israelense, está pousando lá, a Arkia e a Is Air. Isso porque as companhias aéreas internacionais, Iberia, Air France, que também cancelaram os voos desde ontem, não têm seguro para pousar num aeroporto que está numa zona de guerra. Então esse é a primeira dificuldade, digamos assim, que a gente já vai enfrentar. Quais são as opções? Vou tentar transferir o voo para uma dessas companhias israelenses, o que é bastante difícil, dadas as conexões, é outra empresa, ou a opção que eu realizei lá na cobertura do ano passado dos ataques terroristas, indo para a Jordânia, para Amman, e entrando por terra em Israel, pelo Rio Jordão. Agora há pouco conversei com fontes lá em Israel, também disseram que não é muito aconselhável, dado que as fronteiras estão abertas, mas Israel está em alerta máximo, uma vez que ampliou, digamos assim, o seu raio de ação. No final de semana aí, fez intensos bombardeios pela primeira vez ao centro de Beirute, capital do Líbano, ampliou o ataque para o Iêmen, um porto operado pelos Houthis, também um grupo terrorista, mandado pelo Iêmen, né, que tem a cabeça como... pelo Irã, que tem a cabeça como o Irã, e Israel, que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na sexta-feira, o líder máximo do Hezbollah durante 32 anos. Então, é óbvio que Israel está neste momento em alerta, esperando uma resposta por parte do Hezbollah. O Rodrigo, e o temor do restante do mundo, dos outros países a respeito do que acontece por lá, a que ponto pode chegar essa escalada de violência do Oriente Médio a outras regiões? Nesse momento, André, essa situação ela ficou pior do que nós vínhamos falando na semana passada, porque há muitos anos Israel não dava uma demonstração de poder de fogo quanto deu no final de semana, né? Israel está caçando alguns líderes terroristas que são idolatrados pelos grupos fundamentalistas. Matou o líder do Hamas em julho, o Ismael Haniyeh, matou agora Hassan Nasrallah, que era o líder máximo do Hezbollah, e a resposta, a gente sabe, por exemplo, que o Irã escondeu seu líder máximo, Ayatollah Ali Khamenei, num bunker, porque seria, digamos assim, o terceiro grande líder a ser morto por Israel. Israel que atacou Teherã um dia após a posse do presidente iraniano para matar o líder do Hamas. Então, pela primeira vez, Israel amplia todo o raio de ação, e isso sim já se pode dizer, de certa forma, que existe uma guerra total no Oriente Médio, porque o Irã não respondeu, pode responder a qualquer momento, mas o fato é que Israel, neste momento, vive uma guerra com o Hamas no sul, com o Hezbollah no norte, e ataca outro país, que é o Iêmen, porque há líderes, células terroristas dos Houthis ali. Então, é preocupante o cenário, a gente sempre vai com alguma cautela quando faz hipóteses, né, de uma guerra total, de uma eventual terceira guerra mundial, mas neste momento o cenário está bem mais difícil, complicado do que estava na quinta e sexta-feira, quando nós falamos aqui na Atualidade. Rodrigo, quando a gente fala em guerra total e fala no Irã, bate sempre aquele pavor, né, porque o Irã também é aliado da China, tem as ligações com a Rússia, começa essa trama a envolver outros países, e é óbvio que dá esse medão, né, de uma terceira guerra mundial envolvendo países que têm arsenal nuclear. Qual é o risco real? Eu sei que é difícil responder isso considerando todos os elementos em jogo, mas o risco real de o Irã cumprir essa promessa de dizer que isso não vai ficar barato.
Neste momento, ela está também uma semana complicada, Rosane, porque é feriado do Ano Novo Judaico a partir de quarta-feira. Então, de quarta a sexta é o feriado. No sábado já é o Shabat, né, o dia santo dos judeus. Então, digamos assim, de quarta a sábado, Israel está em alerta máximo justamente porque foi durante o feriado do Ano Novo Judaico que o Hamas atacou. Então, atacou no ano passado. Então, esse é um ponto ainda importante a gente tem que considerar, porque normalmente um feriado que as pessoas viajam muito em Israel, ficam com as suas famílias. Então, assim, existe uma vulnerabilidade aí, que por isso também explica o alerta. Sobre a tua pergunta em relação a possível um confronto de proporções globais, é justamente pelo emaranhado de alianças. O Irã, que é o líder dos grupos prepostos xiitas, como o Hezbollah e os Houthis, e o Hamas, que não é xiita, mas é sunita e é fundamentalista, todos se unem e pregam a destruição de Israel, né? Então, nisso eles têm em comum. O Irã é apoiado pela Rússia e pela China. A Rússia está vivendo um conflito com a Ucrânia, ou seja, seu poder bélico também não está dos melhores, seus efetivos também não estão dos melhores. Duvido que Putin, nesse momento, fizesse uma ação mais ousada de apoiar o Irã num ataque contra Israel. O Irã fez aquele ataque algumas semanas atrás, meses, né, com aqueles drones, lançou 400 drones contra Israel, teve impacto praticamente zero do ponto de vista militar, graças ao domo de ferro, ao sistema antiaéreo israelense, que praticamente eliminou todos os drones, pouquíssimos caíram, furaram o bloqueio. O Hezbollah é mais poderoso. Disse nas últimas horas aí que 50% do seu arsenal estaria destruído. Mas o Hezbollah tem mísseis que furaram nas últimas horas aí o domo de ferro. É uma preocupação. Por sua vez, Israel tem o apoio dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, o presidente democrata, disse que vai enviar novos efetivos militares para a região como uma força de dissuasão em relação ao Irã. Do tipo, não venham, não ataquem Israel porque nós estamos aqui. A gente espera que as forças moderadas entrem em ação neste momento, né? Mas me parece que Netanyahu, neste momento, está fazendo uma grande demonstração de força, caçando um a um os líderes terroristas, e não sejamos ingênuos também, está fazendo isso numa semana politicamente complicada em que está sendo e será cada vez mais pressionado pelos familiares, pelas organizações, entidades civis que estão à espera, né, dos reféns que ainda estão em poder do Hamas. Cerca de 100 ainda estão em poder do Hamas. Acredita-se que 62 a 65 estejam vivos e os demais, infelizmente, mortos. Rodrigo, o papel dos Estados Unidos é sempre importante em qualquer conflito. Israel chegou a avisar um pouco antes, né, que faria o ataque. Na semana passada, o Líbano pediu ajuda para os Estados Unidos. Nós estamos no período eleitoral norte-americano. O que tudo indica, Israel deve manter o conflito até as eleições dos Estados Unidos para ver qual vai ser o resultado. Analisa um pouco para nós qual é o efeito, né, qual é a influência da eleição norte-americana neste conflito. É total, Diane, é total, porque a gente sabe que Donald Trump, por exemplo, que hoje nós temos um empate técnico, né, entre ele e Kamala Harris. Kamala Harris perde nos principais swing states, que são os estados que decidem a eleição, são aqueles que ora votam nos democratas, ora votam nos republicanos. É isso que determina, né, quem vai vencer a eleição. Neste momento, Kamala Harris está pior do que Donald Trump nesses estados. No cômputo geral, Donald Trump e Kamala Harris estão empatados. Trump vem se colocando nos debates contra Kamala Harris na TV como um homem político que é amigo de Putin, amigo de Netanyahu. Então ele usa isso como forma de dizer que ele é capaz de falar duro, de usar a sua retórica para tentar conseguir a paz. Mas a gente sabe que ele é aliado também desses dois governantes, né? Isso que causa um certo temor de que, uma vez que ele vença a eleição, ele dê sinal verde, sobretudo para Putin e para Netanyahu, avançarem ainda mais nos seus interesses geopolíticos, ou seja, seus interesses territoriais, né? Netanyahu de criar um colchão de proteção entre o Líbano e Israel na fronteira norte, até porque centenas de pessoas israelenses fugiram do norte devido aos ataques do Hezbollah lá no ano passado, fugiram para as regiões centrais do país. Tem gente que está fora de casa há um ano sem poder voltar para aqueles vilarejos do norte devido aos ataques do Hezbollah. Então,
o Netanyahu tem tentado aí criar um colchão de proteção, empurrar o Hezbollah o máximo para o norte do Líbano. Então pode sim uma vitória de Trump dar sinal verde para que Netanyahu continue com sua linha o argumento do Netanyahu é que ele está protegendo Israel e criando uma linha de defesa, eliminando de vez os principais líderes, as cabeças terroristas. Isso no caso de Israel, então, a vitória de Trump seria praticamente um sinal verde para que a guerra continue até a eliminação total dos terroristas. Lembrando que é muito difícil eliminar terroristas. Grupos terroristas não acabam, são como hidras, com várias cabeças, e tu mata uma, vão se criando outras. Esse é um ponto a se considerar. E com relação a Putin também, a mesma coisa. Eu venho comentando que uma vitória de Trump pode sim vitaminar Putin para avançar ainda mais sobre a Ucrânia. A vitória de Kamala Harris, de certa forma, repetiria um pouco as tentativas de Joe Biden de buscar uma mediação. Ele pediu, praticamente implorou nas últimas horas a Benjamin Netanyahu que aceite um cessar-fogo e que o Hezbollah também aceite um cessar-fogo para que se possa, então, calmar a situação, todo mundo chegar em algum tipo de diálogo. A gente não está falando em paz aqui, isso praticamente é impossível, mas quem sabe uma trégua momentânea para dar fim, por hora pelo menos, às hostilidades. O Rodrigo, e como é que está o apoio interno a Netanyahu depois desses ataques? Porque ele vinha sendo contestado exatamente porque ainda continuam esse número alto de reféns lá presos, né, pelo Hamas. Mas com esse ataque à outra frente lá no Líbano, a popularidade dele aumentou, se manteve? Como é que está essa situação? Rosane, eu conversei há pouco aí com umas famílias que moram próximas à fronteira com Gaza, que eu quero revisitar essas pessoas que eu estive lá no ano passado, nos kibbutzim, e eram pessoas que não morriam de amores pelo Netanyahu, né, que eram críticas do Netanyahu, um presidente que a gente sabe por vezes autoritário, primeiro-ministro autoritário, primeiro-ministro que ele está respondendo processo na justiça por corrupção. Então essas famílias me disseram que em algum momento elas sim apoiaram a resposta de Israel diante daquele massacre terrorista do 7 de outubro. Passado quase um ano, muita gente não voltou para casa. Muitos criticam o governo Netanyahu de ter falhado em termos de segurança e inteligência e permitido que o Hamas se infiltrasse nas fronteiras israelenses. Elas me disseram agora, essas famílias, e eu quero conversar com mais calma à medida que eu visitá-las lá pessoalmente, mas me disseram o seguinte: Netanyahu, sabendo que está se aproximando do dia 7 de julho, arrumou uma guerra para nós. Então é dúbio, né? É ambíguo o sentimento dos israelenses. Muitos criticam Netanyahu, ele tem o apoio da direita religiosa no governo, e esses querem sim não só expandir os assentamentos judaicos na Cisjordânia, mas aniquilar completamente o grupo Hamas e o grupo Hezbollah. O Hamas praticamente já perdeu totalmente seu poder de fogo, né? O Hamas que está há um ano sofrendo os ataques israelenses, dentro do Líbano também, em Teherã, no Irã. Então o Hamas tem muito pouco poder de fogo hoje, mas não dá para descuidar do ponto de vista da fronteira sul. Mas muitos militares também estão em contato agora com o porta-voz do exército israelense lá no norte de Israel, que deve nos auxiliar a chegar próximo às operações militares, e todos os dias nessa região há bombardeios por parte do Hezbollah e a resposta israelense. O que a gente vê é que a maioria das famílias deixou esses vilarejos do norte. É uma região que é a antiga Galileia, né? Então ela é uma região histórica, que é tanto para os judeus quanto para o cristianismo. Bem no extremo norte de Israel, são vilarejos com poucos habitantes. Alguns têm 500 habitantes, outros, como Kiryat Shimona, são um pouco maiores, e aí ficam aquelas pessoas que realmente não querem sair, porque já estão até habituadas, infelizmente, a esse tipo de confronto. A ala religiosa, a direita, apoia mais Netanyahu neste momento. Os críticos são não só as entidades civis que estão exigindo o retorno dos reféns, quanto para aquelas pessoas que têm uma posição mais de centro-esquerda. O vice do Hezbollah já disse publicamente que o novo líder do grupo extremista está sendo definido e que estão preparados para qualquer invasão israelense por terra. Foi um pronunciamento feito hoje, Rodrigo, como há pouco tu falavas, né? Esses grupos se reinventam e criam novos líderes de forma sequencial. Mata um, logo vem outro, né?
Mais ou menos como a rede Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, né, no Iraque e na Síria. A Al-Qaeda, durante o governo talibã, foi eliminada do Afeganistão, mas se tornou uma ideia, quase uma franchising do terror, né? Então, hoje em dia, tu não tem mais ataques organizados por parte da rede terrorista Al-Qaeda, que é sunita, diga-se de passagem, não é xiita, né, não é de orientação xiita. Tu não tem grupos organizados sistematicamente, células, mas tem pessoas que se identificam com a causa e eventualmente cometem atentados, como a gente viu aí, Madrid, Berlim, Londres e outras capitais europeias. O caso do Hamas, o caso do Hezbollah, o medo neste momento é que se infiltrem terroristas dentro de Israel e cometam atentados terroristas em Jerusalém ou em Tel Aviv, né? Esse é o maior medo. Com certeza, ideias, é muito difícil, né, Anderson, acabar com essas ideias, porque o que une esses grupos é justamente o desejo de eliminar, de exterminar Israel. Então, realmente a situação é muito complicada, a gente torce para que não vire uma guerra extra-regional, mas a gente pode dizer que nesse momento existe sim uma guerra total no Oriente Médio. Obrigada, Rodrigo. Se der certo a tua saída aí do Rio, esperamos que tudo ok, né, para Roma, e depois é incerto o teu voo, ainda está tentando negociar para chegar? Tô tentando negociar. Eu acho que nesse momento, por Israel, vai ser muito difícil entrar via aérea. O Hezbollah tem mísseis poderosos, né? A gente não sabe o quanto o arsenal foi eliminado, Israel fala em 50%, mas ainda existem mísseis poderosos que foram enviados pelo Irã. Então é claro que o aeroporto Ben Gurion está, né, em alerta, não são todos os aviões que estão pousando. Eu acredito que a operação por terra seja a mais viável nesse momento e, claro, implica alguns riscos.